Agora nós vamos falar rapidamente sobre ansiedade. Então, eu queria que você colocasse seu coração aqui, porque tem algo muito forte preparado para você. Muito especial. Ansiedade. Você é o alvo do inferno para destruir tudo que você tem. Você precisa estar bem para as coisas estarem bem. Olha aqui para mim. Satanás, para destruir seu casamento, ele primeiro toca em você. O diabo que a Bíblia fala isso, né? Eu ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando o diabo quer destruir uma igreja, ele toca na liderança. Tem alguém aí no culto ou não? Quando ele quer ferir, quando ele quer operar, quando ele quer fazer, ele toca nas pessoas. Para que aquilo que as pessoas têm seja atingido. Para que aquilo que as pessoas têm seja ferido. Então eu quero que você guarde no seu coração aquilo que eu vou falar para você agora. A Bíblia, ela é muito clara. E eu vou falar duas coisas que vai te curar hoje da ansiedade se você tiver fé. E se você prestar atenção e deixar entrar dentro do seu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 1. É um texto da Bíblia. Tem que entrar dentro de você. Olha só. Portanto, nós também, pois você já leu isso aqui, mas você não viu o que eu vou te mostrar. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Presta atenção. E corramos com paciência. Repete isso, por favor. 1, 2, 3 e corramos. Agora pensa. Faz sentido? Quem corre está com pressa. Quem corre está acelerado, está atrasado. Só que a Bíblia está dizendo, corramos com... Então hoje você vai agora nesse momento ouvir algo que vai abalar um pouco as suas estruturas. Porque eu preciso te falar que você não vai resolver sua vida num dia. Eu preciso te falar que a sua empresa não vai virar com um dia só. As suas finanças não vão virar com um dia só. O seu casamento não vai virar com um dia só. Nada vira com um dia só. Só quando acontece um milagre. Mas eu quero tratar com você, é que a Bíblia, o apóstolo Paulo disse, corramos com paciência. Você não pode deixar de correr, mas você não pode também colocar no seu coração que é a corrida que vai fazer você chegar. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer uma frase que vai te curar. Olha para mim. E a frase é: sem pressa e sem parar. Repete isso comigo: sem pressa e sem parar. Existem pessoas que querem viver de arrancadas. Mas eu quero te dizer, é sem pressa e sem parar. Você não pode ter pressa, mas você também não pode parar. Você não pode parar, mas você também não pode ter pressa. O fato de eu não ter pressa não quer dizer que eu estou devagar, vocês estão entendendo? Não ter pressa não é ser lerdo. Não ter pressa não é ser preguiçoso. Não ter pressa é entender que a gente sempre disse uma coisa: a pressa é inimiga da perfeição. Quem é a perfeição? É Deus. A pressa é inimiga. Agora nós estamos aqui servindo. Aí eu falo para uma diaconisa: ô gente, anda aí. Eu não estou com pressa. Eu estou acelerando um processo.
A pressa, ela é amiga da ansiedade. Pressa não é o que você imagina, não. Quando você tem que chegar num lugar que você fica buzinando no sinal. Aí não é pressa. Pressa é uma outra coisa. Pressa é quando você olha para dentro de você e você fala assim: ai meu Deus, eu não consegui fazer tal coisa esse mês. Eu vou sair hoje desenfreado, louco, e vou tentar fazer isso num dia só. E você não consegue, e você não dorme, e você desespera. Você não vai mudar a sua vida em um dia. Você tem que descansar seu coração. Você tem que tomar cuidado. Você não pode deixar os problemas te abater, olha para mim, da forma que tem te abatido. Amanhã é outro dia. Ai, pastor, tem boleto. Ai, pastor, mas tem isso. Ai, mas eu tenho que conversar. Tem pessoas, irmãos, que se você virar e falar com ela assim, aqui amanhã eu quero conversar com você, ela não dorme. Eu quero dizer para você, não vive assim não. Isso é ruim, isso está te prejudicando. Você tem que cortar esse mal pela raiz. Você tem que ter a consciência disso. Agora veja que a ansiedade, ela é algo que está dentro do ser humano. É algo natural. Mas é algo que nós precisamos dominar e eu vou te ensinar. Se você tiver humildade no seu coração para me ouvir, hoje você pode sair daqui diferenciado. Então, queridos, não vai ser do dia para a noite. É sem pressa e sem parar. Aquilo que não é para acontecer na sua vida, não vai acontecer. Fica tranquilo. O que é para ser seu, ninguém toma. Mas aquilo que não é para ser seu, você não vai conseguir. O que Deus determinou no céu que não vai ser seu, não adianta você fazer o que você quiser. Então nós precisamos entender que às vezes a nossa ansiedade é a nossa falta de fé. Esquecemos de que servimos a um Deus que na Bíblia e na sua palavra, Ele deixou algo bem específico e bem claro para todos nós que estamos aqui, que Ele é um Deus de detalhes. Ele está cuidando de você. Para com essa ansiedade, você está perdendo o sono, isso vai adiantar o quê? Eu lembro que quando nós estávamos na nossa igreja, bem no comecinho, e às vezes tinha que pagar 3.000 de aluguel no outro dia, sabe o que a gente ia fazer em casa? A gente ia dormir. Uai, não tenho dinheiro, eu vou ficar descabelando. Aí depois acordava com calma, tomava um café, e sabe o que a gente fazia? Sentava e falava: agora vamos resolver. Roubaram meu carro na porta da casa da minha mãe. Aí chegaram, roubaram o carro. Eu virei e falei: pai, o que você fez com o carro? Nada. Você foi não. Aí então roubaram. Ah, roubaram, vou dormir. O que eu posso fazer, gente? Entenda que a sua mão, ela tem um limite. Depois do limite da sua mão, agora é a mão de Deus. Você tem que ficar calmo. Pastor, tá bom, mas isso não adianta nada. Então vamos lá. Vai aparecer aqui para vocês Mateus capítulo 6, versículo 25. Quando Jesus, que era um pregador contra a ansiedade, ele pregou isso aqui. Jesus, ele disse assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Próximo. Olhai para as aves dos céus, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Sabe o que Deus está dizendo? Faz o que você pode. Você tem que fazer o que você pode. Dá o melhor de si. E depois é comigo. Sabe por que Deus não está agindo na sua vida? Porque você não entregou para Ele essa causa. Ah, eu entreguei para o Senhor, mas fica ligando toda hora. Fica olhando o aplicativo toda hora. Fica entrando na rede social dele ou dela toda hora. Fica louco toda hora. Fica louca toda hora. Calma.
Próximo. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Está falando das flores. O lírio do campo, que é uma flor. Sabe o que Jesus falou? Que nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como um lírio. Guarda isso. Porque as roupas de Salomão eram compradas com dinheiro. Mas o lírio do campo era Deus que vestia. Eu quero dizer para você que aquilo que você não consegue, Deus vai fazer. Eu queria tanto que você prestasse atenção nesse culto. Que pena, irmãos, que tem gente agora pensando no que vai fazer amanhã, no que vai comer daqui a pouco. Mas o que passou? Eu queria que você estivesse aqui de coração. Era o meu sonho para você hoje. Que você recebesse esse culto com atenção. Agora, Salmo 42. Tem uma crise de ansiedade na Bíblia. Vocês sabiam disso? Sabe a crise de ansiedade que você um dia enfrentou? Coração aperta. Peito aperta. Falta o ar. Sabe a crise de ansiedade que rouba seu sono? E às vezes você tem que até ir para o hospital para tomar remédio na veia. E quando chega lá o médico fala, é crise de ansiedade. Que faz você se debater. Deixa eu te explicar. Quando acontece isso, é porque a alma, que são as emoções, tomaram o lugar do espírito e do corpo. Então ali é a alma agitada, tomando o espírito e tomando o corpo, por causa de alguma situação. E você se debate, e você começa a espumar, cai no chão, perde a força, debaixo de uma violenta crise de ansiedade. Por que, pastor? Ou pastor, teve isso na Bíblia? Teve. Salmo 42, na visão que eu quero te dizer. Volta, por favor. 42:3. Olha o que o salmista disse. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente aonde está o meu Deus. Na versão original esse texto quer dizer, volta. Esse texto quer dizer, as minhas lágrimas me alimentam de dia e de noite, enquanto muitas vozes me dizem onde está o meu Deus. Salmo 42:3, sabe como que o salmista estava? Com as duas mãos na cabeça, tendo uma crise de ansiedade. E aí, as lágrimas servem de alimento de dia e de noite. Por quê? Ele parou de comer para chorar. E de tanto que ele chorava, as lágrimas começaram a entrar dentro da boca dele e começaram a alimentar ele. Ele parou de comer e a comida dele virou o choro dele. De tanto sofrimento, no meio de uma crise de ansiedade, se debatendo, ele diz, muitas vozes me perguntam, onde está o meu Deus? Não são vozes de fora, são vozes da cabeça dele. Assim como de vez em quando acontece com você, das vozes da sua cabeça, ficar te acusando, fica dizendo para você, tem que pagar não sei o que, tem que fazer isso, lembra do que seu filho te fez, lembra do que sua mãe te fez, vozes da cabeça, e muitas lágrimas, no meio de uma crise de ansiedade. O salmista ensina para mim e para você aquilo que nós devemos fazer no meio de uma crise de ansiedade. Eu vou te ensinar, nunca mais esqueça. Próximo. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu tinha ido com multidão, fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Versículo 5. Aqui, ele começa a liberar palavras de ordem e de comando para ele. A Bíblia, meu Deus, isso é muito forte. A Bíblia diz que pelo poder da fé, pelo poder da palavra, os mundos foram criados. A coisa mais forte que existe é a palavra. Veja que às vezes a mãe chega em casa, acontece comigo várias vezes, o copo está aqui, não tem risco de cair, mas quando a mãe chega e fala assim, tira esse copo daí porque ele vai cair, o que acontece com o copo? Ele cai. O que derrubou o copo? A palavra. A palavra é a coisa mais forte que existe.
E nós, presta atenção, usamos a palavra para expulsar demônio. Já percebeu? A pessoa vem atordoada pela palavra. Em nome de Jesus, demônio, sai daí. Ele sai. Nós usamos a palavra para expulsar, para curar os enfermos. Eles são curados. Nós usamos a palavra para viver testemunho com os outros. Até oramos pelas pessoas, porque a gente crê na palavra para os outros. Deus abençoa fulano, abençoa ciclano. Mas você não usa as suas palavras para você. E a sua palavra que você lança, presta atenção, você sabia que tem como você falar com o seu coração? Você sabia que tem como você liberar palavras de ordem para o seu espírito? Olha o que o salmista fez no momento da crise. Ai, pastor, mas ele era homem de Deus. Eu quero dizer, isso acontece com a gente. No momento de crise, de ansiedade, ele começa a liberar palavras de ordem. E ele diz assim: por que está batida, ó minha alma? Com quem que ele está conversando? Com a alma dele. E ele diz: por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face. Alma, por que está batida? Ele começa a conversar com ele, e ele começa a liberar palavras de vida para a vida dele. E ele está dizendo para a alma dele: calma, ei, Deus te deu autoridade para quando você estiver com a cabeça cheia, antes de dormir, ansioso, pensando nos problemas do dia, nas humilhações, você abrir a Bíblia, pegar o Salmo 4:8 e começar a conversar com você e a dizer assim: eu libero uma palavra agora para o meu coração. Eu libero uma palavra agora para o meu sangue. Eu libero uma palavra agora para os meus órgãos. Eu libero uma palavra para os meus ossos e para os meus músculos. Me ouçam, porque foi o que ele fez. Em nome de Jesus, recebam paz. Salmo 4:8: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu me fazes habitar em segurança. Libere palavras sobre você. Escuta, o seu coração vai te escutar. A sua pele, ela tem o poder de te escutar. Você tem autoridade para falar até com os demônios. Mas o que ninguém nunca te contou é que você também tem autoridade para falar com você. Você pode liberar palavras e começar a acalmar o seu interior. Acalma, Senhor, essa tempestade. Aí você ora para Deus, mas depois você tem que falar com você. Calma, alma, fica de pé. Abaixa os dois braços. Fecha os olhos. Respira fundo. E começa a dizer assim comigo. Você vai falar, mas presta atenção. Você vai só me ouvir. Você vai pensar no que você vai falar. Pensa, raciocina. Diga assim comigo. Você está falando para você, tá? Diga assim, ó. Alma. Fala forte. Alma. Por que está batida? Calma, alma. Diga, calma. Começa a falar com você agora. Começa a liberar paz para os seus órgãos, para os seus ossos, para o seu corpo, para os seus músculos. Abra a boca, eu não estou ouvindo você orar. Eu acho que você não entendeu o que eu quis pregar. Por favor, isso é para o seu bem. Fala com autoridade que o seu coração vai te ouvir. O seu fígado, ele tem poder de te ouvir. Os seus ossos têm poder de te ouvir. Os seus músculos têm poder de te ouvir. As suas medulas têm o poder de te ouvir. Então comece a liberar palavras de calma. Libere palavras de paz. Libere palavras de vida. E diga, calma, eu rejeito. Não, eu rejeito essa ansiedade, eu não aceito. Comece a liberar alegria sobre os seus órgãos. Alegria sobre os seus músculos. Alegria sobre o seu coração. Deus está transformando a sua tristeza em alegria. Essa crise de ansiedade vai dar lugar. E se um dia a raiz voltar a crescer, você vai dizer, por
que está abatida, ó minha alma, e por que se perturba dentro de mim? E você vai dizer: eu libero uma palavra de paz, de calma sobre a minha alma. Escute, alma, eu estou falando com você. Coração que está acelerado demais, eu estou falando com você. Comece a liberar palavras de ordem, porque a presença de Deus está entrando agora. Oh, rebachuriande revas.